Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formadas por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje, teremos um bate-papo aqui com Sidney Borges, poeta, escritor, membro da Associação Negra de Cultura e um dos organizadores e iniciadores do projeto Supapo Poético. E também, Sidney foi dirigente da Executiva Municipal Estadual da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, entre 2005 e 2010. Boa noite, Sidney, é um prazer te receber aqui no programa Músicas do Mundo. Boa noite, Pedro, é um prazer estar aqui e agradeço o convite. Eu queria te perguntar, Sidney, já começando, que tu contasse um pouco pra gente, assim, da tua relação aí com a negritude, e quem é o Sidney Borges e qual é a perspectiva, qual é a visão de mundo do Sidney? Bom, é uma apresentação pessoal, então. Eu sou basicamente um militante e, por vezes, fui até um diletante do movimento negro, né? Sempre simpatizei e tomei consciência das questões políticas do povo negro, as questões sociais, as nossas dificuldades, por leitura, por estudo, por descoberta, né? E também por vivência, né? Por experiências de discriminação, racismo, privações, dificuldades que nós, como negros, né, sofremos. E, por vezes, não tomamos consciência, não temos noção de que aqueles fatos estão ocorrendo conosco em consequência de visão e postura racista com a qual a gente está convivendo. E isso me fez, muitas vezes, duvidar da honestidade ou validade de algumas situações que aconteciam comigo, me faziam refletir sobre a questão. E, de outro lado, a leitura, a descoberta, principalmente da literatura negra, me ajudou a desvendar esses fatos, né, que eu vivia, me deram uma interpretação, uma leitura mais apropriada das causas e consequências daquelas situações, compreensão histórica, né? E isso me encaminhou para um processo de tomada de consciência quanto à existência do racismo e a necessidade de haver um posicionamento político e ideológico enquanto cidadão negro, enquanto membro de uma comunidade negra, que sofre as consequências do racismo institucional, que o aprendizado de um militante nos faz entender que existe o racismo institucional. Sobre essa perspectiva de mundo, assim, tua visão de mundo, então, está dentro dessa questão, principalmente, sim, racial, da luta política negra. Exatamente. Tu vê isso como centro, assim, da tua perspectiva de mundo. Exatamente. Desde jovem, e até para uma influência familiar, inclusive, eu acho que a maioria das famílias negras tem sempre essa dicotomia, vamos dizer assim. Ou ela se estrutura numa negação da existência de um racismo estrutural em torno dela, como forma de defesa, ou já existe um mínimo de consciência nas famílias, e isso é sinalizado de forma empírica, né? Com os fatos do dia a dia, é sinalizado pela família. Na minha família não foi diferente das que têm um mínimo de consciência. Por uma construção que é histórica, né, de comunidade negra, da minha família
ser uma família preocupada com educação. Eu tive pais que se preocuparam em prover educação para a gente, né, para os filhos. E aliada a essa possibilidade de estudar, de aprender em casa o valor da educação, a importância, que era a principal herança que eu poderia ter da minha família, as experiências vividas, né, em casa e na vizinhança, né, foram me formando como uma pessoa incomodada. Eu sempre senti um mal-estar em relação a interações com o mundo branco, vamos dizer assim, né? Gaúcho, porto-alegrense. Né? Porque mesmo vindo a minha origem, né? Eu sou porto-alegrense, me criei no bairro Glória, Teresópolis, quando criança, né? Até uns 7, 8 anos de idade. E na pré-adolescência e adolescência eu vivi na Zona Leste, no bairro São José, Vila Santa Maria, na periferia subida do Morro da Cruz. Né? Vamos falar do Morro da Cruz, né? A formação, né? De vida, né? Tomada de consciência do que a vida se deu na vivência nesse bairro, né? No Morro da Cruz. E como é um bairro de periferia, de pobreza, né? E como todo bairro popular, ele é miscigenado, misto, né? Tu encontra gente de todo tipo, brancos, negros. Mas, apesar dessa aparente diversidade de pessoas, existiu sempre o mesmo padrão de comportamento em relação aos negros que existe em qualquer outra classe, mesmo que seja economicamente mais elevada. Sempre existiu uma desvalorização, uma discriminação, uma rotulação dos indivíduos negros da vila, lá da periferia, né, lá do morro. E isso sempre me incomodou, que eu sempre me ocorreram insights de inadequação, de incômodo, de mal-estar com vários tipos de situações. E acontecendo com outros, né, outras pessoas, amigos, colegas, e comigo pessoalmente. Eu posso falar mais especificamente de alguma experiência pessoal que me foram marcantes, assim, né? E especialmente uma que foi, eu acho que é a primeira memória que eu tenho do racismo atuando na vida do negro, foi quando a minha família, né, nós morávamos numa rua, naquela vila, que era a única rua que tinha um calçamento. Né? E os meus pais foram morar lá porque era onde poderiam ter uma propriedade, ter o terreninho, como a gente diz, né? Então, eles sempre tiveram terreninho lá no morro, a casinha, tudo dentro dos mínimos, né? E o meu pai veio do interior, era um agricultor, e sempre tivemos o hábito de ter horta, plantar árvore, né, num terreno grande, com casa, né, com pátio, para ter sombra, ter árvores, ter frutas, né? E então nós éramos o único terreno que tinha esse tratamento ali na periferia. Na esquina da minha casa ficavam 2 comércios, em cada esquina tinha um comércio, aqueles armazéns de antigamente. Como é típico, sempre donos desses eram brancos gringos, né, que vendiam para todo o povo ali, e a massa negra, e acabavam ganhando dinheiro, e a massa negra, seus clientes, né, carregando os seus escassos recursos sempre para esses estabelecimentos. E me chamava a atenção o quanto eram desrespeitosos, ofensivos, e abusadores mesmo, os proprietários e os filhos desses proprietários desses estabelecimentos, nos quais nós éramos clientes. Né? Até poder contar mais de um episódio, mas o mais remoto, assim, na minha memória, primeiros dias de aula, por exemplo, na escola pública, né? Iniciando os estudos, que na primeira semana a escola ficava
atrás do prédio desses armazéns, né, na esquina, assim. Então, para se dirigir para a escola, tinha que dobrar a esquina na frente do armazém. E os filhos do alemão, lá, dono do armazém, o hobby deles, naquela época, as escolas públicas existiam uniforme, né? A gente usava uma roupa branca, E vocês estão falando de que época, Cid? 1974, assim, né? 40 e poucos anos atrás, eu era um guri começando. E já naquela época, 8 anos de idade, imagina. Lembro que foi a primeira experiência que eu, hoje, e um pouco depois, com mais idade, eu fui reconhecer e interpretar que era o racismo funcionando. Os filhos do alemão do armazém tinham como hobby ficar trabalhando com o pai e tinham como hobby, enquanto trabalhavam, tirando aquelas tomates podres, separando a feira ali que não prestava para venda, de jogarem os tomates podres nos pretos que passavam indo para a escola de uniforme branco. Então, tu chegava na escola como eram meus primeiros dias, eu fugi, né? Porque não entendia aquilo, ser bombardeado com tomate. E voltei para casa, né? E a minha mãe levou um susto achando que era sangue, né? Que eu estava ensanguentado, tinham batido em mim e tal. Mas jogaram tomates. Mas era um hobby dos jovens filhos. E isso depois agora tu foi tomando consciência de que aquela experiência... Não agora, já na época. Na época, o estranhamento natural. E em casa minha mãe já sabia. Dizer assim, não, é porque eles são brancos mal educados e são racistas. Já em casa. Né? E o que é racista, mãe? Então, filho, não tenho como te explicar melhor agora, mas o importante é tu não conflitar com eles, tu fica... Fez certo, veio para casa, não briga com eles. Então, minha mãe tinha essa orientação mais de preservação. E a gente vê que isso é parte de uma consciência que se criou já há muito tempo e que nós continuamos dizendo para os nossos filhos hoje se cuidarem na rua, porque o racista está na brigada, o racista está no shopping, o racista está na segurança da loja. Então, em qualquer lugar ele estava, naquele tempo, no armazém da esquina. E ele está em lugares hoje que a gente menos espera. Saiu do armazém da esquina e agora o que era criança lá jogando tomate, hoje ele está em outro lugar, adulto, né? Costa africana, caçada humana, Angola e Congo. Quilombo, tumba, tumbeiro, navio negreiro, canseiro e tombo. Quilombo, venda no porto, marca no corpo, carga no lombo. Quilombo, roda moenda, lavra fazenda, cava no fundo. Quilombo, tuzine tunda, relho na bunda, ferros e tronco. Quilombo, eu queria que tu tocasse agora nesse lado mais, assim, da experiência negra positiva, assim, o samba, black music e a poesia dos anos 80 e 90, assim, como que essas experiências aí vão te ajudar a tu entender esse lance da negritude, porque tem esse lado do racismo, que é a parte que mais nos toca, nos machuca, mas por outro lado a gente tem uma produção cultural, artística que de uma certa forma fortalece. Queria que tu falasse assim um pouco pra gente dessas tuas experiências aí com essas práticas culturais. Pois e como eu te falei, estando
na adolescência, no ensino médio, foi que eu tomei contato com a discussão política, a elaboração política dessa questão, né? E só que essa elaboração para mim veio através da manifestação artística, né? Não foi participando de Grêmio Estudantil, né? No Grêmio Estudantil não tinha essa elaboração, era dirigentes brancos, jovens brancos da escola e tudo mais, né? Não tinha um protagonismo de jovem, assim, negro, dirigente político. Mas o Julinho tinha muita gente da periferia, por ser uma escola pública, né? E aí a gente se reconhecia, o mesmo que acontece sempre, né? Os pretos estão no lugar e acabam se aquilombavam. E na época era muito forte o movimento Black Music em Porto Alegre, a gente tinha as equipes de som, os bailes, as festas. E eu fui um dos caras que frequentou isso. Os meus primos, os vizinhos, amigos da vila também frequentavam. Então, alguns até mais velhos que eu, então já iam há mais tempo nas festas e tudo mais. E era a única diversão que a gurizada tinha na época. Não existia a internet, a TV limitada com suas programações. Então, a gente se divertia, era brincando na rua, esperando o baile do fim de semana, né, a festa black, e ouvindo música, aprendendo a tocar violão, fazendo um som e tudo mais. Nessa parte cultural artística de fazer música, tocar, eu nunca fui muito bom como instrumentista, tocando, assim. Mas gostava de ver, gostava de ouvir. Isso. E sempre gostei muito de escrever, né? Então, antes mesmo de qualquer outra coisa, eu lembro que eu já, com 13 para 14 anos, já tinha um caderno que eu sonhava em ser escritor e escrevia uns versos, tentava criar algum conto, uma historinha, brincando com o sonho de me tornar um escritor um dia, né? Aí, nessas festas, existiam competições de grupos de dança e de música, né, que se apresentavam. E foi um período muito forte essas artes performáticas de dança, de teatralizações, e principalmente a dança, né? E para nós, até por uma malandragem assim, juvenil, a gente queria participar de uma das grandes festas black que tinha na época, anos 80, lá por 1983, assim, que era o Black Porto, que se chamava Black Porto, uma festa muito grande de black music, assim. E tinha, então, sempre apresentações, abriam espaço para apresentações de grupos de dança com coreografias de black music, né? E aí nós queríamos participar da festa, não tínhamos por ingresso, assim, vamos fazer um grupo para se apresentar lá e a gente fica na festa. Então nós criamos um grupo, fizemos uma coreografia, tinha um amigo nosso que circulava bem, conhecia os DJs dessas festas e tal, negociou que a gente fosse estrear o grupo nesse Black Porto. Aí por uma sugestão minha, de outro amigo lá, nós... na época estava sendo assim mais divulgado, né? Estava num momento de como é que eu vou dizer, de divulgação, né? De crescimento do Bob Marley, da entrada do reggae, né? Do estilo do reggae nas playlists ali das festas, né? E nós, quando começamos a fazer esse grupo, era pensando em ser black e tal, e no decorrer do período foram lançados o Survival, o disco do Bob Marley, que para nós foi um revelador, assim, né? Aquele ritmo, aquele estilo de música e o visual rasta nos impactou demais, encantou, assim, esses caras fazem um negócio que é muito negro, é muito negrão, tudo
além de negro, é afrocentrado, nos pareceu muito africano, então afrocentrado. As dreads, a cultura Rastafari da religião, cultuar os valores da Etiópia, valores africanos, né? Então aquilo nos deu uma sinalização de que existiam outras possibilidades além do black music americano, né? E do estilo soul, né? Por quê? Porque nós queríamos aparecer na festa e a gente dançar e apresentar, ou fazer uma apresentação, uma performance. Black music era mais do mesmo. Aí nós vamos inovar, vamos surpreender. Dentro do Black Porto. Vamos marcar lá no Black Porto, apresentando uma coreografia que não é black music americana. É um reggae jamaicano. Então, nós coreografamos um reggae do Bob Marley, e o Africa Unite, até hoje eu me lembro, e outros, acho que umas 3, 4 músicas. E aí o grupo ficou carimbado como o grupo que coreografava reggae, não song. Então, foi um marketing. Tu tava lá no meio fazendo... Tu não era só organizador, era atuante, performativo, dançava. E até uma das... áreas artísticas que eu gosto, que eu me encanto, e inclusive fiz aulas, tive alguma orientação, né? Foi justamente a dança, porque uma evolução do grupo esse de dança foi que, com a história do reggae, da pesquisa da origem daquele ritmo que seria, conhecendo a história da Etiópia, né? As referências que foram trazidas, a gente teve que pesquisar, ir atrás, né? Para se informar e acompanhando os discos de reggae e tudo mais. Foi um universo de descoberta. E nesse período, então, para a continuidade do grupo, né? E pela possibilidade de criação que se abriu ali, uma alternativa para a gente que morava na periferia, que não tinha outras opções de diversão, manter aquele grupo, ter os encontros para ensaiar, para ouvir música. E durou quanto tempo, Cid? Durou acho que uns 5 anos. 5 anos, bastante tempo. Bastante tempo, 4 a 5 anos. E foi o período, então, que eu comecei a descobrir essas possibilidades cênicas, de artes cênicas, né? Tanto da dança, quanto do teatro, quanto a literatura voltada para o teatro, né? Para ensaiarmos, nós rapidamente conseguimos apoios, né? Além de e como era o nome do grupo na época? Começou como grupo Afronativo. Afronativo. Isso. E depois de 1 ano e pouco, para ficar mais fácil de encaminhar, se tornou a Gangue Afro. A Gangue Afro, olha aí. Porque aí a gente... E era anunciado assim, nos eventos do Jara? Ou era mais assim, uma coisa mais interna, assim... houve uma evolução. No início, a gente participou algumas vezes dessas festas black, à medida que tinha... Né? Mas como era muito inflacionado, acho que existiam muitos grupos em Porto Alegre que faziam isso, né? Que dançavam black. Então, sempre o cast ali já estava preenchido, não dava para todo mundo, né? E também a gente, com aquele sentimento artístico, eu principalmente, senti a necessidade de vincular a prática ali de exercício de uma arte, né? Daquela dança, do teatro, com uma experiência mais elaborada, uma intelectualização do processo, né? Sempre tive preocupação de que fazer aquela atividade não fosse meramente recreativa, só exercício corporal vazio, né? Para mim, fazia parte da tomada de consciência sobre a cultura negra já naquele ponto, além de já vir com aquela inquietação quanto à existência do racismo,
esse momento foi um momento, como tu disseste, de um olhar positivo para a nossa questão negra, que, para além das batalhas diárias contra o racismo, também era importante olhar para a preservação, valorização e cultivo dos nossos valores culturais, aquela maneira de dançar ali, divertida, como uma brincadeira da nossa juventude ali, tranquila, que era um dos melhores momentos da vida, do dia a dia, né? E aí a gente queria cada vez mais, porque era bom. Era bom, né? Produzia um prazer, né? Uma vontade. Uma segurança, uma união. A gente era admirado, a autoestima subia. E além de empurrar a gente para essa coisa da pesquisa, de conhecer a nossa cultura, a história, pesquisar, traduzir a letra do reggae em inglês para o português, então tu já te empenhava em pesquisar e estudar. Interessante. E a gente começou a perceber isso, que era até melhor para nós ficar fazendo dança, arte, teatro, música, do que tá ali na rua com uma galera que uma hora é teu amigo, outra hora tá te jogando tomate. Pescava e caçava nos matos e riachos de Palmares. Moleque brincava livre na liberdade alerta de Palmares. Moleque pescava e caçava nos matos e riachos de Palmares. Moleque brincava livre na liberdade alerta de Palmares. Molecada brincava e era gente. Molecada brincava e era gente. Palmares se fez forte nos contornos para proteger esses rebentos. Palmares se fez graça e colorido para ver florir essa infância. A serra se fez mais alta para proteger esse destino. A terra se fez verde orvalhada para nutrir essa esperança. E se dançava porque os livres têm direito a dançar. E se cantava porque os livres têm prazer em cantar. E se dançava porque os livres têm direito a dançar. E se cantava porque os livres têm prazer em cantar. Folga, negro, folga, branco não vem cá. E se vier, pau há de levar. Folga, negro, folga, branco não vem cá. Se vier, pau há de levar. Vou ler aqui um poema, até é importante ressaltar que alguns poemas dessa publicação que estão presentes nessa publicação do Sopal Poético, na coletânea Pretessência, eu escolhi poemas escritos naquela época, anos 80, que são os meus poemas dos anos 80. Né? Hoje em dia, até os editores recomendam que se publique os recentes, as produções recentes, né? Mas nós, na nossa inexperiência, né, eu me antecipei a isso e coloquei minha produção de jovem ainda, né? E então aqui estão representados poemas que foram produzidos no sentimento da época, né, de consciência dessa discriminação vizinha, próxima, e ao mesmo tempo a descoberta dos valores culturais negros como uma forma de resistência, como uma forma de manter a saúde, né, e foco de interesse. Então, nessa época foi que eu assumi a literatura como uma via de conhecimento, né? Eu comecei a produzir justamente para que o grupo, esse que começou com um grupo de dança, evoluísse para um grupo de artes cênicas, que fizesse teatro, dança, música, né, performances, né? E com incentivo dos amigos, dos vizinhos, né, e dos amigos que
admiraram, né, valorizaram a minha produção, e porque foi um fenômeno que hoje até está muito mais forte e com grande visibilidade, que é a produção de uma literatura jovem negra, né? Eu posso dizer que na época, perifericamente, sem nenhum tipo de divulgação, nós estávamos num processo desse tipo. Só que era lá na periferia do Morro da Cruz, numa época em que ninguém ia lá saber o que o jovem negro estava fazendo. Né? Legal tu registrar isso, né? Então, Trazer eu e vários outros do grupo, do Afro Nativo, da Gangue Afro, tivemos esse impulso literário de produzir versos, textos para abastecer a nossa produção no grupo, né? Que se tornou um grupo teatral ao longo do tempo. Nós conhecemos um diretor de teatro que abraçou, apadrinhou o grupo, o diretor Gato Larsen, né? Junto com ele veio um coreógrafo trabalhar conosco, o Rubens Barbot, que é um importante coreógrafo bailarino negro brasileiro, né? Hoje está no Rio de Janeiro. E então, com eles aí firmamos mais ainda a proposta de ser um grupo negro de teatro e dança, e aí se tornou Afro Nativo Dança Teatro, né? Dança Teatro. Se tornou quase um coletivo, assim, e digamos, era em termos, coletivo, em termos mais atuais, né? Exatamente. Reunia a juventude ali na Cantareira, Morro da Cruz, lá São José, umas gurias lá da São José. E todo mundo que aparecia queria se integrar, a gente buscava espaço, né? Chegou a ter mais de 20 pessoas o grupo. Pô. E aqui, então, eu vou ler um poema que chama Cena Suburbana, que foi escrita exatamente escrito nessa época, né, tentando refletir, né, espelhar um pouco a relação nossa com o lugar, né, e com a paisagem que era o Morro da Cruz na época, que era a favela mesmo, né? Então, é assim, ó, Cena Suburbana. Nós, no alto do morro, olhando patéticos semáforos, piscando cores nas ruas negras, sentindo o vento que passa acima das cabeças do mundo e pensando cada sílaba da vida rumo ao desconhecido, enquanto gigantes de concreto nos olham lá de longe, cheios de sólidas incertezas e certezas esvanecentes com um sopro teu. Nós, no alto do morro, fumando os critérios e sistemas, bunda sobre a grama e cabeça para o céu, num olhar perdido sobre a distância, em dolorosa solidão, a dois. Quando de certo aquele barraco sem nexo, porta, janela, janela e porta, compreende nossas tristezas, onde tuas lágrimas e as minhas também já se misturaram à terra, e agora são poeira jogada sobre os símbolos da evolução humana. Mas aquele barraco sem nexo, olhando o brilho do teu olho, ainda ergue a esperança de não passar os anos como um retalho jogado sobre o monte. Ele te observa com seus muitos olhos entre as frestas e te entende bem. Pois sabes, irmão do Palmar, que liberdade nos deram? A de seguir a esmo, buscando a liberdade por nós mesmos. E de escravo só não tínhamos o nome, que ficou disfarçado no apelido liberto, xará de miséria e fome. Falsificáramos livros de história, trocáramos heróis, botaram máscara de carnaval nos fatos, botaram fogo nos documentos do tráfico e do crime. Então ficamos sendo os que não vieram, ficamos sendo os que não são, ficamos só sendo os que estão, ficamos sendo essas ruínas em auto-reconstrução. Mas a luta prossegue, estrada longa, abrindo seu próprio sulco e picadas. Rio longo, cavando seu leito, buscando uma foz. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Oliveira Silveira pessoalmente nessa época, mas já sabia da atividade, e a primeira contato, a primeira informação de uma atividade política dos negros fora do samba, da black music lá, né, das festas black,
foi um convite que fizeram para o nosso grupo, já conhecendo, né, de participarmos primeiramente de um evento que era o lançamento, não sei se é do MNU o lançamento, mas era um evento do MNU, mas era um lançamento de ou numa campanha, era alguma coisa importante. Que foi o primeiro momento que eu acho que era o lançamento da primeira executiva do MNU, que foi no Araújo Viana. Eles fizeram um baita evento no Araújo Viana. E aí convidaram esses grupos artísticos, né? E nós fomos convidados. Então, eu nem sabia da existência de um movimento negro, entidades e tal. E aí, qual a minha surpresa e o meu deslumbre ali de ver que tinha uma negrada fazendo política, organizando um movimento político, né? E aquilo me impactou muito, me deu um outro patamar da coisa. Olha, essa consciência negra que eu acho que deveria existir, já existe. Né? Essa luta contra o racismo que eu, lá sozinho na vila e com os meus amigos achávamos que tinha que acontecer, já estava acontecendo. E então foi uma descoberta. Mas nesse período eu não me vinculei a movimento negro, né? Esse movimento negro político, porque nós nos sentimos vinculados culturalmente. E uma coisa interessante que eu acho que aconteceu nessa época que andaram um pouco em paralelo, sem um contato mais efetivo. Houve um primeiro momento de aproximação e depois de distanciamento, que o movimento negro começou tendo esse movimento político, né? Muita contribuição da área da cultura, né? Das lideranças culturais negras que existiam. Eu fui descobrindo que já existiam lideranças culturais negras, né? E produções culturais negras em Porto Alegre, já bem divulgadas nesse período, né? Que eu não estava inventando a roda, a gente tinha aquela pretensão pela ignorância, inclusive, né? De achar que ninguém fez antes, né? Então, pesquisando, a gente foi descobrindo que já existia o trabalho do Palmares, do Oliveira e toda a turma. Principalmente, né? Na área do teatro do Abdias do Nascimento, contém Teatro Experimental do Negro, fui descobrindo Solano Trindade, o Teatro Solano Trindade e tal, até saber, nessa época, que em Porto Alegre nós tivemos outros grupos, o Teatro Saci, que o carnaval já era parte da vida da gente também, a gente ia no carnaval, né? Mas eram as atividades artísticas e lúdicas, né? E então já pensava nessa época que era importante a gente chamava de resgate, né? Da cultura, fazer pra gente esse resgate. Eu até hoje vivo esse resgate, né? Acho que nós fomos espoliados de tanta referência, de tanta subjetividade negra, que é um esforço de uma vida para uma pessoa negra resgatar sua africanidade, suas referências negras. E são tantas e tão diversas, né, e tão amplas, que por vezes até se torna uma coisa angustiante, né? Porque às vezes uma referência cultural negra se contrapõe a uma convicção, um valor que você tem hoje em dia, né? E outras são mais causam mais identificação, assim, né? Então, as diversidades. Então, aí eu não participei politicamente, mas isso evoluiu, né? Dali em diante, né? De uma forma que os movimentos políticos, né? Os segmentos do movimento negro que estavam investindo principalmente na leitura política e não tanto no debate cultural, no culturalismo, iniciaram um processo após a direta já, a democratização, de um certo distanciamento
da sua elaboração intelectual. E tu estava mais nessa linha... cultural. Ah, tu foi para a linha cultural. Permaneci muito dentro da cultural. Tanto que eu resisti durante muito tempo e até na década de 90 me afastei bastante de movimento negro mais político, assim, de teoria política, de elaboração política, formação de quadros, porque não tinha o acúmulo, compreensão do que era, né? E dos objetivos e os contextos que eram partidários, tinha que estar dentro de partido. Eu, nessa época, busquei investir nessa formação para a área de cultura, né? Aí eu escolhi me preparar mais ainda para concretizar meu objetivo de me tornar um escritor negro. Escolhi ter esse rótulo de escritor negro, sim, de fazer uma literatura para ser chamada de literatura negra, né? Comecei a pesquisar, tentar entender o que é literatura negra, comecei a ler mais literatura dos negros norte-americanos, né? Das negras, principalmente literatura negra das mulheres negras norte-americanas, Alice Walker, Toni Morrison, Audre Lorde, todos que caíam na mão da gente, que a pesquisa da gente ia nos trazendo, né? E aí fui estudar letras, fiz vestibular para letras e mergulhei de cabeça nessa etapa, né? E aí os anos 90 me dediquei a isso, a trabalhar a literatura negra, fazer a minha formação em letras, ler muito sobre literatura, me tornar professor, trabalhar, né? E fiquei distante da discussão política propriamente dita, né? Sidney, gostaria de te agradecer aí pela tua participação aí no programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. E esse bate-papo podia continuar, né, por horas, mas o nosso tempo aqui é curto. E eu gostaria que tu deixasse aí o telefone, o contato, principalmente para as pessoas interessadas em fazer mais, em ter mais conhecimento sobre o teu trabalho atual, junto com os Papo Poético, teu projeto futuro aí para a gente encerrar. Bom, no Facebook, para me encontrar, Sidney Borges Silva, né? Põe uma busca ali e acha Sidney Borges no Facebook. Para me contatar, pode ser pelo telefone, Messenger, no 999-180-422. Obrigado, Sidney. Então, gostaria de te agradecer pela participação no programa Músicas no Mundo. E esse foi o programa que teve a participação de Sidney Borges, né? E eu sou o Pedro Acosta. E o programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS, coordenação geral professor Reginaldo Gil Braga, na técnica Fogaça. Até segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Nos pés tenho ainda correntes, nas mãos ainda levo algemas, e no pescoço gargalheira. Na alma um pouco de banzo, mas antes que ele me tome, quebro tudo, me sumo na noite. Da cor de minha pele, me embrenho no mato dos pelos do corpo, nado no rio longo do sangue, voo nas asas negras da alma, regrido na floresta dos séculos, encontro meus irmãos. É Palmar, estou salvo. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.